1 João, eu vou ler de 1 a 3, mas apenas os versos 2 e 3 serão os versos que fundamentarão a mensagem. Amados, não acrediteis em qualquer espírito, mas avaliai se os espíritos vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Assim, conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em corpo é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir e agora já está no mundo. Oremos ao nosso Deus. Santo Deus e Pai, nós pedimos a sua bênção para pregar e para ouvir a tua palavra. Pai, por ela, abre nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o apóstolo João está escrevendo para dezenas, centenas de igrejas e cristãos. E ele está, nesta altura da carta, ele está apresentando dois mandamentos de Deus para serem obedecidos. E o primeiro deles: não acrediteis em qualquer espírito. A palavra de Deus está deixando claro para nós que por detrás de todo e qualquer pregador, profeta ou mestre da palavra, existe uma espiritualidade. E antes de dar crédito ao que é dito, os cristãos têm o dever primeiro de se certificarem se a origem e o conteúdo da mensagem que está sendo apresentada é de origem divina e não de origem maligna. Por isso, a ordem é: não acrediteis. Deus não quer que sejamos ingênuos. Deus não quer o seu povo com uma atitude de credulidade. Pessoas que acreditam em tudo, não questionam, não avaliam, perderam o senso crítico e de uma forma vulnerável estão abertos às perigosas heresias que são infiltradas no coração e no seio da igreja por intermédio de falsos profetas, falsos apóstolos, falsos mestres da palavra de Deus. É verdade que Paulo diz: não apagueis o espírito. É verdade que ele diz: não desprezeis profecias. Mas ele disse: examinai tudo e fique só com o que é bom. Por isso, sempre que alguém entregar uma revelação, sempre que alguém lhe abordar dizendo: Deus mandou dizer, ou Deus me mostrou, ou Deus me revelou isso ou aquilo, a nossa primeira atitude é: não acrediteis em qualquer espírito. Paulo diz em Coríntios 14 que fala um profeta, fala dois, falam no máximo três e os outros julguem. Deus manda que julguemos, porque não podemos, com uma atitude inocente, imatura, infantil, acrítica, receber tudo e crer em tudo que nos é apresentado, porque muitas heresias sutis estão sendo pregados. Por isso a palavra de Deus nos adverte: não acrediteis em qualquer espírito. A segunda ordem é: avaliai se os espíritos vêm de Deus. Ou seja, sempre por detrás de um pregador, de um profeta, de um mestre, de alguém que ministra a palavra de Deus, tem um espírito. E é preciso se certificar se esse espírito é o Espírito de Deus. Eu contei para os irmãos alguns fatos verdadeiros de pessoas que em seu próprio nome entregaram revelações que não eram de Deus,
revelações espúrias, outras caíram em sutis revelações do maligno e entregaram estas revelações porque não se deram conta de que estavam dando ouvidos a espíritos enganadores. Por isso temos que tomar todo o cuidado, temos que avaliar, submeter a teste para saber se aquele espírito que está por detrás do pregador, do profeta, do mestre da palavra, se ele vem de Deus ou se ele não vem de Deus. Jesus diversas vezes nos advertiu contra os falsos profetas, cristos e milagreiros, que se possível enganarão a igreja de Jesus. Também nós somos advertidos por Paulo, por Pedro e por todos os apóstolos, porque o Espírito diz, Paulo em 1 Timóteo capítulo 4, expressamente afirma que nos últimos tempos, e nós estamos nos últimos tempos, muitos darão ouvidos a doutrinas de demônios. Como estas doutrinas dos demônios chegarão aos ouvidos dos crentes? Através de falsos pregadores, pastores, apóstolos, mestres da palavra, que sorrateiramente vão introduzir seus próprios conceitos, distorcendo a palavra de Deus. Por isso, João diz, muitos falsos profetas têm saído pelo mundo, é o ide satânico. Esses falsos profetas vão em todos os lugares, levando o evangelho distorcido, para que não haja salvação de vidas. Ora, como nós podemos saber se o espírito que está com o pregador é o Espírito de Deus ou não? Qual é o critério? De que maneira eu posso testar se este pastor, ou pregador, ou profeta, ele está sob a influência do Espírito Santo ou de alguma espiritualidade maligna? João diz assim, desse modo conheceis o Espírito de Deus. Sabe como? Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em corpo é de Deus. Observem o que João está dizendo. Para a situação de João e das igrejas para as quais ele escrevia, havia uma heresia que já estava infiltrada na igreja, considerada pré-gnosticismo. Ainda não era a doutrina gnóstica completa, mas já era um embrião desta doutrina. E eles diziam que a matéria é má, a matéria é má, é pecaminosa, a matéria, a sede do pecado está na matéria. Então Jesus Cristo não poderia ter se encarnado. Por isso eles diziam que quando se olhava para Cristo, não se via Jesus, apenas a aparência dele. Isso se chama docetismo. Aparência foi uma heresia perniciosa do primeiro século. Negar a encarnação. Deus é santo, Deus é puro, Deus é luz. Ele não poderia ter contato com a matéria, porque a matéria é má, segundo esta doutrina herética. Por isso eles negavam a encarnação de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E João está dizendo, quem nega a encarnação da segunda pessoa da Trindade, quem nega que Jesus é eterno, é o Deus eterno, e que ele se encarnou em Jesus, ele uniu a natureza divina e a natureza humana. A pessoa de Cristo precede a sua existência, e quando pelo poder do Espírito Santo ele foi gerado no ventre de Maria, ali a pessoa eterna de Jesus Cristo assume a natureza humana para nunca mais dela se desvencilhar. A natureza humana e a natureza divina de Jesus Cristo. E aqueles hereges negavam isso. Bem, alguém diria, isso é naquele tempo.
Será? Querem um exemplo? A maçonaria. Para os maçons, Jesus é simplesmente um grande fundador de uma grande religião e nada mais. Como Buda, como Maomé, um gênio da religião. Existem os gênios da arte, da pintura, da música, da filosofia. Para os maçons, Jesus foi mais um gênio da religião, o grande fundador de uma religião e nada mais. Ele está ao lado de Buda, ele está ao lado de Maomé, ele não passa disso, um grande gênio da religião. A Legião da Boa Vontade, a LBV, que está na televisão, está aí presente e tem como marca a fachada do rosto, do suposto semblante de Jesus Cristo. Eles negam a natureza humana de Jesus. Eles dizem: Jesus não era material, ele não se materializou, ele não se encarnou, o corpo dele era apenas aparente, era um corpo que eles chamam de fluídico, não era um corpo de carne e osso. Eles também negam a divindade de Jesus, porque para eles Jesus nunca afirmou ser Deus. Será que as heresias que negam a divindade e a humanidade, a encarnação de Deus, são heresias do primeiro século? Elas não estão hoje presentes entre nós? As testemunhas de Jeová negam a divindade de Jesus. Para eles, Jesus foi o primeiro ser que Jeová criou. É um grande anjo, é a primeira obra da criação, mas é uma criatura de Jeová, um anjo e nada mais. Para os kardecistas, Jesus foi um médium de Deus. Existem médios que incorporam espíritos. Jesus foi alguém tão especial que ele incorporou o próprio Deus, ele foi o próprio médium de Deus, afirmam os espíritas. As testemunhas de Jeová negam que Jesus ressuscitou fisicamente. A ciência cristã, a Igreja da Unificação e o kardecismo também negam a ressurreição física de Jesus, dizem que ele só ressuscitou espiritualmente. A LBV, a Legião da Boa Vontade, nega totalmente a ressurreição. Os muçulmanos e os Rosa Cruz, eles negam que o próprio Jesus tenha morrido na cruz do Calvário. Quantas seitas, quantas heresias ainda em nossos dias estão sendo pregadas. E João está dizendo: sabe como podemos saber qual é a espiritualidade que está por detrás do pregador, do profeta, do suposto apóstolo? É observar o conteúdo do que ele diz. O conteúdo da doutrina que ele prega revela que tipo de espiritualidade o influencia e está por detrás dele. E no tempo de João, tinham muitos que não confessavam que Jesus Cristo veio em corpo. Eles negavam isto. E esta palavra confessar, meus irmãos, é um verbo que literalmente, se traduzido para o português, significa homologar. Homologueu é o verbo grego que é traduzido aqui em português por confessar. O que significa homologar? Significa ratificar, significa confirmar juridicamente, reconhecer de modo oficial algo ou alguém. Significa também aceitar a legitimidade. Observem que assim conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa, que homologa, que reconhece a divindade, que reconhece a humanidade, que reconhece a encarnação, todo espírito que confirma e que aceita como legítimos as alegações de Cristo e do Novo Testamento a respeito de Jesus Cristo, então esse é o Espírito de Deus, porque ele confessa a verdadeira identidade
naturezas e pessoa de Jesus. Eu já dei para os irmãos um exemplo que Leon Tolstói, um grande pensador russo, esse homem foi tão impactado com o Sermão do Monte e com as palavras de Cristo, que ele literalmente obedeceu o Sermão do Monte. Ele fabricava a sua roupa e ele só tinha uma única roupa, seus sapatos ele fazia, tudo o que ele tinha ele doou para os pobres. Os seus livros, que a família e a esposa pensavam receber os direitos autorais depois de sua morte, em testamento, sem eles saberem, ele deixou para os pobres. Era um homem que cumpriu literalmente o Sermão do Monte. Mas quando se perguntavam para ele: você crê que Jesus é Deus? Ele dizia não. Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Ele dizia não. Jesus foi um grande homem, o maior de todos, mas Deus não. Assim conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa, que homologa, que ratifica Jesus é eterno, pré-existente, a segunda pessoa da triunidade divina. A Bíblia diz que todas as coisas foram feitas, criadas, e sem ele, Jesus, nada do que foi feito se fez. Deus criou pela palavra, e Jesus é a palavra, porque por intermédio dele, ele foi o agente divino na criação do universo. Portanto, ele é eterno, ele pré-existiu, e ele se encarnou sem deixar de ser Deus. Ao tornar-se homem, ele não abriu mão da natureza divina, não houve subtração de divindade da encarnação. O que houve foi adição de humanidade. Ele tinha duas naturezas, a natureza humana, ele foi 100% homem, como eu e você, e ele continuou sendo o que sempre foi, eternamente Deus. O Deus homem, é assim que cremos. Aquele menino que mamou no peito de Maria, aquele menino que estava naquela manjedoura, aquele menino que brincava, é o Criador dos céus e da terra. Essa é a nossa confissão. Quando ele morre na cruz do Calvário, daquela forma estúpida, grosseira e debaixo de muita dor, era Deus na cruz morrendo no lugar dos homens para pagar a dívida dos homens, para perdoá-los dos seus pecados. Nós cremos na encarnação de Deus. Por isso, para nós cristãos, o Natal não é este Natal pagão da nossa sociedade, não é este Natal de consumismo. Para nós, Natal, muitas pessoas dizem: Natal, pastor, dia 24 é para a família, é para a ceia. Não é nada para isso. Natal é para agradecer a Deus, porque Jesus de Nazaré, a segunda pessoa da eterna triunidade, se encarnou. Natal significa celebrar a encarnação de Deus. Jesus nasceu porque Deus se encarnou. E o Espírito Santo de Deus, que gerou aquele ente santo no ventre de Maria, é o mesmo Espírito que dá testemunho com o nosso espírito e nos revela quem é Jesus. Por isso João está dizendo que nós conhecemos o Espírito de Deus quando alguém diz a verdade a respeito de Jesus. Jesus disse que ele mandaria o Consolador, e o papel e a missão do Divino Espírito Santo é dar testemunho de Cristo. Jesus disse: ele me glorificará. Portanto, o testemunho que o Espírito Santo dá de Jesus é: ele é o Deus homem. Esse é o testemunho do Espírito Santo. Então, se um pregador começar a dizer que Jesus era só homem e não era Deus, ou que ele era Deus, mas ele não era homem, e começar a negar a humanidade, a divindade, a pessoa única de Jesus, com certeza não é o Espírito de Deus que está no coração deste homem e por detrás dele, mas é o espírito do anticristo.
João diz, verso de número 3: e todo espírito que não confessa, não ratifica, não homologa, não admite Jesus, não é de Deus. Observem em João, 1 João 2:22, o que está escrito: quem é o mentiroso? João pergunta: senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Os judeus negam que Jesus é o Cristo. Muitos negam que Jesus de Nazaré é o Cristo. Quem é o mentiroso? É quem nega que Jesus é o Cristo. Esse mesmo é o anticristo. Esse que nega o Pai e o Filho. Portanto, de acordo com este texto, negar ou aceitar Jesus faz com que tenhamos o Pai ou não. No texto que acabamos de ler, negar ou aceitar Jesus faz com que tenhamos ou não o seu Espírito conosco. Os irmãos observem como a pessoa de Jesus é central. Dependendo de como você se posiciona em relação a Ele, você terá Deus o Pai e Deus o Espírito Santo, se você o confessar. Mas se você o negar, então você não tem nem o Pai e nem o Espírito. Aqueles que dizem, eu adoro a Deus, mas para mim Jesus é mais um, ele não tem o Pai. Quem nega o Filho, nega o Pai. E isso é triste, porque muitas pessoas dizem, eu creio em Deus, mas para mim Jesus não é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E João está dizendo, verso 3: todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus, mas é o espírito do anticristo. E João diz, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir, e agora já está no mundo. O mundo, ou seja, esta sociedade sem Deus e sem salvação, está sob a influência do anticristo, o próprio Satanás, que se empenha das formas mais sutis e inteligentes possíveis para que os homens não confessem que Jesus de Nazaré é o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Esse é o anticristo, toda postura errada para com Jesus. Portanto, as testemunhas de Jeová, eles são anticristo. Os mormons são anticristo. Os espíritas são anticristo. A legião da boa vontade é anticristo. Quem não confessa a divindade de Jesus, a humanidade de Jesus, a maçonaria é anticristo. Eu não concebo crente maçom. É impossível ratificar as escrituras sagradas e ser maçom. É impossível. São coisas incompatíveis. É negar a própria fé, porque só Jesus Cristo é Deus, e a palavra de Deus é a verdade, não tem outra. Quem não confessa Jesus, como Ele se revelou, divino, humano, o Salvador do mundo, é anticristo. Por isso, sempre que você ouvir uma pregação, uma profecia, uma revelação, sempre que alguém ministrar a você a palavra, antes de dar crédito ao pregador, preste atenção ao conteúdo do que ele ensina, porque se ele estiver ensinando algo que contraria as escrituras, as doutrinas, por isso eu disse, uma igreja má doutrinada, uma igreja que é analfabeta de doutrina, ela não terá o filtro, a capacidade de ouvir e avaliar de acordo com as escrituras, se o conteúdo é bíblico ou não é. Portanto, não terá a capacidade de detectar se a espiritualidade que está por detrás do pregador é divina ou é diabólica. Por isso, eu disse para os irmãos que as grandes heresias e seitas existentes hoje brotaram de onde? De dentro da igreja. De onde saíram os mormons, as testemunhas de Jeová,
a Igreja Adventista, a Legião da Boa Vontade, saíram de dentro das nossas igrejas. Falsos pregadores e mestres que foram expulsos porque pregavam doutrinas erradas. Mas saíram de onde? De dentro de nós, do nosso meio. Paulo disse que o mal viria de fora para dentro, mas também brotaria de dentro para fora da própria igreja. O Espírito de Deus não se contradiz. Eu estava na academia certa vez, me exercitando, e uma professora, ao saber que eu era pastor, me perguntou: uma pessoa que é evangélica pode se apaixonar por um homem casado e ficar mandando mensagens para o celular dizendo que Deus lhe mostrou que eles devem viver um para o outro? Meus irmãos, como uma pessoa que se diz evangélica pode se interessar por uma outra que é casada e ainda mandar mensagens com textos bíblicos dizendo que nasceram um para o outro? Isso é de Deus? O Espírito de Deus faria isso? A Bíblia diz: Deus odeia o divórcio, está na Bíblia. O divórcio, meus irmãos, ele foi tolerado por Deus por causa da dureza do nosso coração, por causa do pecado. Mas Deus odeia o divórcio. Como o Espírito de Deus poderia revelar a alguém que ela deve incentivar um casal a se separar para ficar com o marido de uma outra pessoa? Isso é do diabo. E tem muita gente dando crédito ao diabo, e é isso que João está dizendo: não acrediteis em revelações, em supostas profecias, avaliai, julgue. Mas como? Pela doutrina. No caso de João, especificamente, havia um grupo de heréticos que negavam que Jesus se encarnou. No nosso caso, podem ter vários tipos de heresias, diferentes desta, mas nós temos que conhecer a doutrina da palavra de Deus para poder refutar e dizer: não é assim, a sã doutrina ensina desse jeito, e o Espírito de Deus não pode contradizer-se, porque o autor das Escrituras é o Espírito Santo. Quem inspirou a Bíblia Sagrada foi o Espírito Santo. É Ele quem ilumina a nossa mente para entender sua revelação, e Ele jamais diria algo que gerasse contradição com sua própria revelação. Portanto, é preciso conhecer a fundo as Escrituras Sagradas. E tem crente, meus irmãos, que se tornou presa fácil para o lobo devorador. As pessoas ficam maravilhadas com revelações. Elas sentem coceira no ouvido para ouvir profecias. Elas vão ao encontro destas fontes sobrenaturais que revelam o que nós não sabemos. E muitas vezes estão ouvindo doutrinas de demônios, estão dando ouvidos a uma espiritualidade das trevas. Sabe por quê? Porque não amam a palavra de Deus, não conhecem a palavra de Deus. O grande pregador batista do século XIX, Charles Spurgeon, ele conta que uma senhora muito conhecida em Londres como profetisa entrou em sua igreja e lhe disse que o Espírito Santo havia revelado a ela que ela deveria falar no culto que estava prestes a começar. E ele disse: mas o Espírito Santo não falou isso para mim, então a senhora não vai falar, porque ele é o pastor da igreja. Eu disse aos irmãos que muitas igrejas já se dividiram por causa de profecias. Eu já disse para os irmãos que hoje boas igrejas pentecostais, elas estão amadurecendo e não permitem mais que alguém entregue revelação sem que primeiro isso seja filtrado pela liderança da igreja, porque muitas barbaridades já foram ditas em nome do Senhor. Por isso, se alguém chegar para você e lhe dizer: Deus me mandou dizer, não acrediteis, avalie. Se Deus mandou dizer, Deus me revelou, avalie. Jesus disse: pelos frutos se conhecem os falsos profetas. Eles estão atrás do seu dinheiro,
Deus revelaria para você depositar R$ 900 na conta de uma outra pessoa? Isso é revelação de Deus? Meus irmãos, eu creio que Deus revelou o dízimo, está aqui. Mas tem tanta revelação que não procede de Deus e tem tanta gente sendo enganada. Por quê? Porque não ama, não estuda e não conhece a palavra de Deus. Por isso, no primeiro século, João advertiu, e eu dei alguns exemplos para os irmãos, de que as heresias que ele combateu, elas estão vivas e presentes hoje. Legião da Boa Vontade, Mormons, Testemunhas de Jeová e tantas outras negam que Jesus é o Senhor soberano do céu e da terra. Portanto, conheça a palavra de Deus, tenha uma atitude não acrítica, não jogue fora o senso crítico, avalie, submeta tudo a um teste, para saber se por detrás de quem está falando o espírito é divino ou é maligno. Tome cuidado, nem tudo que brilha é ouro. Tome muito cuidado, conheça bem as doutrinas, porque só quem confessa ser Jesus quem ele disse ser é que está com o Espírito de Deus. Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos e ore nesse momento. A quem você tem dado ouvidos? Em que você tem crido? Quem é Jesus para você? O fundador de uma grande religião? Só isso? Ele é o Filho de Deus. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele ressuscitou e voltará com poder e grande glória. Ele julgará o mundo. Deus o designou como juiz. Por isso Deus está dizendo a todos os homens em todos os lugares para que se arrependam, porque Jesus julgará os vivos e os mortos. Você crê em Jesus? Se você nele crê, confesse seus pecados a ele, arrependa-se de ideias pessoais, heréticas, que negam a divindade, a humanidade, a santidade de Jesus, o Santo de Deus, e abrace a verdadeira doutrina bíblica, aquela que exalta a pessoa bendita daquele que foi feito mais sublime do que os céus, Jesus de Nazaré, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Oremos ao nosso Deus.